Olá, tudo bem? Meu nome é José Roberto, eu sou aluno do curso de licenciatura em Filosofia da Uninter. Também estou na fase de doutorado na Faculdade Zeste, no curso de Teologia. Para mim é uma alegria estar aqui, participar desse projeto de iniciação científica. Também tenho o privilégio de ser bolsista pelo CAPES, e eu gostaria de colocar para vocês na tela a minha pesquisa. Deixa eu fazer essa projeção desde já. Aqui, deixa eu ver se ficou bom assim. Só te facilitar aqui a remoção da tela. Isso, agora acho que ficou legal. Deixa eu colocar no modo leitura. Deixa eu minimizar aqui. Muito bem. O tema desse artigo é a remoção dos espaços afetivos e as eventuais consequências nos processos de cognição. E é uma pesquisa que tem como objetivo principal analisar as consequências da morte dos lugares de afeto, das especialidades afetivas, eh, quando elas são removidas, que impacto que isso traz sobre os processos cognitivos. Então, é uma pesquisa de viés mais teórico e bibliográfico, e a nossa proposta metodológica ela está fincada numa abordagem mais compreensiva, mais fenomenológica, levando em conta que é uma área das ciências sociais e que está ligado aos fenômenos da sociedade, às contradições da existência humana, então não pode ser uma abordagem de viés muito positivista. E é sabido que os lugares de afeto, eles forjam, eles constroem nossa identidade. Essa relação de lugar e afeto é algo antropologicamente conhecido, e a gente sabe que parte da nossa identidade ela é construída nesses espaços de afeto, né? Macedo vai dizer que os lugares significativos eles emergem num contexto social, cultural, econômico, são geograficamente localizados e fornecem aos indivíduos um senso de pertencimento, uma identidade territorial. Então, a nossa identidade ela é construída a partir também dessas relações de afeto que a gente trava com o espaço, com o lugar. E é interessante também que essa relação entre lugar e afeto, ela vai impactar os processos cognitivos, né? As nossas memórias, as nossas lembranças, os nossos aprendizados estão sempre ligados a uma espacialidade especialmente agradável. A gente chama isso de topofilia, é uma junção de duas palavras gregas, topos, lugar, filia, amor. Então, a gente está muito ligado a lugares que produzem uma afetividade positiva e isso favorece os processos cognitivos. A Silva vai dizer que o processo da cognição ele vai acontecer no encontro do organismo com o ambiente. Então, são as perturbações do ambiente sobre o organismo que gera a cognição. Ou seja, a gente aprende vivendo. Viver e aprender é uma coisa só. A gente aprende vivendo e vivendo a gente aprende. Então, acontece um fenômeno interessante nos espaços urbanos, especialmente, porque é um lugar que, com o tempo, tem perdido o encanto, a beleza, à medida que vai se impermeabilizando o sol, vai se poluindo os lagos, os cursos d'água, vai removendo também a vegetação original, né? Os animais vão sendo expulsos e a cidade vai ficando um ecossistema caotizado. Então, acaba sendo uma espacialidade precária, desprovida de encanto, e as pessoas que moravam ali em tempos passados trazem sempre à memória aquele período que era bonita a cidade, que existia rios, aquela coisa toda. E aí a pessoa vai perdendo as relações de afeto com essa espacialidade urbana. As atividades comerciais e industriais contribuem grandemente para esse distanciamento do ser humano, porque as atividades econômicas elas vão destruindo, elas vão desconfigurando aquela espacialidade, né? Onde havia verde, onde havia curso de águas, essas coisas são removidas, são retiradas, né? Sempre nessa perspectiva exploratória da natureza, e vai gerando uma desconexão do ser humano com essa espacialidade que vai sendo mudada, ressignificada, e perde-se essa relação de afeto, de prazer com aquele espaço, a cidade se torna apenas uma montanha de concreto e de ferro. Então, a morte desses lugares de afeto, que eu chamo de topocídio afetivo, ela repercute no processo cognitivo, porque esse ambiente urbano, caótico, desprovido de afetos, regido pelas
regras do mercado, né, produz também uma pedagogia tecnicista. Isso vai impactar a educação, porque a pedagogia tecnicista, que é uma implantação de uma proposta educacional dentro de uma lógica empresarial, no dizer de Mello, então todo o processo educacional é afetado por essa proposta tecnicista, funcionalista, para atender as demandas do mercado, e passa a ser também uma visão monolítica, né, da realidade, porque se produz educação apenas com um propósito, somente com um horizonte. A educação se torna apenas para atender a uma demanda do mercado. Quando a educação, e no dizer de Libânio, ela é um processo maior, é inerente à existência humana, ela se confunde com o próprio ato de viver. Então, a educação não pode contemplar apenas aspectos da vida, por exemplo, aspectos profissionais. Há de se pensar, então, numa pedagogia da proximidade, do afeto, oferecendo um contraponto para essa proposta pedagógica tecnicista, né? A gente lembra sempre de Rubem Alves, ele vai dizer que a fronteira do corpo com o ambiente é que produz a aprendizagem, ou seja, nós interagimos com os objetos, com as coisas que estão ao nosso redor, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, essa relação de proximidade, de afeto com o objeto, com as pessoas, com o ambiente, isso produz educação. Então, o processo educacional não é apenas uma abstração de conhecimentos historicamente adquiridos, não é somente isso, exige um encontro, existe uma relação, existe uma proximidade. E eu fico pensando numa das narrativas dos evangelhos, numa delas, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, diz assim, verso 1, diz que Jesus descendo do monte, grandes multidões o seguiram, eis que um leproso, se aproximando, o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Então, há de se notar aqui que antes de curar o leproso, Jesus quis tocá-lo, né? Demonstrando empatia, afeição, proximidade. Então, na verdade, aquela cura não foi só uma cura física, uma cura emocional também, porque Jesus ele se aproxima, ele afeta aquela pessoa, ele participa da vida daquela pessoa. Vamos pensar como se fosse uma demonstração de compaixão, de afeto. E é nesse horizonte pedagógica que a gente pensa em educação. Então, a escola precisa ser esse lugar de proximidade, de afeto, né? Precisamos de uma escola que inspira e expira afeto, né? Que fomenta, que proporciona colaboração, parceria, partilha, onde as pessoas se sintam incluídas, onde as pessoas se sintam aceitas, né? E aquela mentalidade da escola ser um ambiente de competição, de apenas mérito individual, isso é uma bandeira do mundo empresarial. Eu estava lendo uma frase de um dos materiais do Conselho Nacional de Indústria que diz assim: é preciso enfrentar o desafio de preparar jovens e adultos para um mercado de trabalho em profunda mudança tecnológica e organizacional. Ou seja, a ideia de produzir apenas mão de obra para o mercado. Sem uma consciência crítica, sem uma visão maior das relações sociais. Isso é um atentado contra uma proposta de educação sadia. E a gente está dentro de uma sociedade plural, democrática, então a gente precisa de uma escola acolhedora, inclusiva, afetuosa. E Latarne vai dizer que é preciso levar em conta o ponto de vista alheio, respeitá-lo, fazer acordos, negociações, contratos com o outro, admitir e respeitar as diferenças individuais, conviver com a pluralidade de opinião, de crenças e de credos. Ou seja, isso é ser uma escola que oferece aos educandos, né, um ambiente acolhedor, inclusivo, afetuoso. E essa é a ideia que a gente pensa de uma pedagogia do afeto, uma pedagogia da proximidade. As considerações finais, eu começo dizendo que os elementos que viabilizam um processo cognitivo mais humano precisa ser encontrado no espaço vivido, no lugar onde as pessoas se encontram. São esses elementos que são oferecidos ali nesse ambiente de inclusão, de acolhimento, de afeto. É isso que vai produzir um processo educacional saudável, né? Não é viver apenas numa perspectiva de espaço funcional. Muitas vezes a escola funciona apenas como um espaço funcional. As cidades também, muitas vezes, são enxergadas dessa forma. A cidade é apenas o lugar do trabalho, da ocupação, da missão, da atividade produtiva.
mas nunca do lazer, da contemplação e do afeto. Esse horizonte precisa estar presente na escola. E a possibilidade de resgatar esse ambiente de proximidade deve ser uma missão da escola, uma missão intransferível, um ambiente colaborativo, um ambiente em que as pessoas se encontram. A escola precisa ser um lugar de encontro. Eh, essa exigência cognitiva do discente, ela não se limita a uma busca apenas profissional, uma vaga no mercado de trabalho, mas o discente, o estudante, ele está em busca também de significar sua existência pessoal, sua existência social, seu lugar na sociedade, no sentido mais abrangente possível. Então, a gente precisa pensar numa proposta pedagógica que valorize o encontro, a amizade, a colaboração, a parceria, por que não dizer a compaixão, para ser um horizonte que seja saudável, que seja agradável, que seja produtivo. As minhas referências estão aí, o primeiro texto, o texto da Bíblia, que citei no Evangelho de Mateus, cito especialmente Lataille e Macedo, cito também Maturana, e um texto da minha autoria também, chamado Paradigmas Emergentes na Educação Contemporânea, já está publicado. De qualquer maneira, está tudo referenciado aí, vocês poderão ter acesso. Eu agradeço a oportunidade de estar participando e de poder ser ouvido, assistido por vocês. Muito obrigado e é um prazer mais uma vez estar aqui. Fiquem na paz.